Bitcoin máxima histórica, Ether quase no seu topo histórico e mesmo assim tem algumas pessoas que estão no prejuízo. E caso você seja uma dessas pessoas, a análise de hoje ela é direcionada para você. Afinal de contas, você cometeu um grande erro em dezembro, que foi holdar bons projetos, segurar aquelas altcoins que você acreditava que a alta ia ser infinita, que você iria ficar milionário com aquelas altcoins, com aqueles projetos e que a sua vida ela estava resolvida naquele período. E você sabe que você cometeu esse erro ao longo de 2025 e hoje você está brigando para que você volte no zero a zero. Mesmo com vários ativos aí entregando grandes altas, você só está recuperando aquilo que você perdeu. E saiba que você cometeu um grande erro lá no passado. E não, o erro não foi ter comprado as altcoins. Eu vou falar sobre esse erro na nossa análise de hoje, porque eu não quero que você cometa esse erro novamente, beleza? Bom, e tem eles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, eu quero que você entenda em qual região nós estamos. Se a gente olhar para esse gráfico aqui, ele nos mostra a porcentagem dos bitcoins em circulação que nós temos, dos 19 milhões e poucos, quanto de lucro que nós temos e quanto de prejuízo ali nós temos também. Bom, essa região vermelha aqui em cima é acima de 95% do supply no lucro. Isso significa que as pessoas que têm Bitcoin, provavelmente elas estão no lucro porque a gente está num topo histórico. Só que essas regiões aqui em cima, quando a gente chega nessa zona vermelha, são as regiões de alto risco. São as regiões que muitas pessoas ficam presas em grandes quedas. Aqui em cima a gente não compra, aqui em cima a gente procura por vendas. Se a gente olhar o que grandes players eles estão fazendo, players que seguraram as suas posições ali pelo menos durante 12 meses, tá? E por que a gente nomenclatura eles como grandes players? Bom, se o cara tem a paciência, por exemplo, de montar uma posição e esperar 12 meses para poder fazer uma realização, a gente sabe que esse player ele está pensando mais a longo prazo e não a curto prazo. Ele não está tradando os ativos, ele não está comprando e vendendo dentro das movimentações, ele está simplesmente alocando e esperando um certo período, tá? E grandes players geralmente levam muito tempo para montar as suas posições e para se desfazer das suas posições também. Isso por conta da quantidade de dinheiro que eles têm. Bom, quando a gente analisa esses players aqui, a gente vê que houve uma grande diminuição do interesse deles segurarem as suas posições ao longo de 2024 ali, ou seja, eles começaram a distribuir. Esses caras aqui chegaram a deter 70% do supply circulante. A gente teve a primeira onda de distribuição, a segunda onda de distribuição no final de 2024 e a gente está vencendo a terceira onda de distribuição. Hoje, esses players aqui têm cerca de 61% do supply circulante. Bom, esses players costumam distribuir enquanto a gente está subindo, afinal de contas, eles estão realizando o seu lucro ao longo da subida, e eles vão voltar a acumular suas posições depois em outro momento quando a gente tiver baixa. O problema é que a saída desses players aqui vai fazendo com que o nosso bull market ele vá enfraquecendo, porque afinal de contas, a gente está tirando o supply daquelas pessoas que entendem mais de ciclo e colocando esse supply na mão das pessoas que estão chegando agora. As pessoas que estão comprando Bitcoin porque ele saiu no jornal, porque ele saiu nas notícias ou porque ele rompeu o topo histórico, porque as pessoas descobriram agora sobre o Bitcoin. E muito provável que todas essas pessoas que estão chegando agora, elas primeiro irão perder dinheiro. E aí a gente vai peneirar, a gente vai filtrar essas pessoas, algumas vão ficar e lá na frente elas vão começar a fazer dinheiro. Mas a maioria vai perder dinheiro assim que ela entra dentro do mercado. É normal, é comum e se caso você esteja entrando dentro do mercado cripto agora, entenda que está tudo bem. É muito comum com que a gente entre num topo de mercado, com que a gente entre em uma região de alto risco. Isso aconteceu comigo mesmo, quando eu entrei em 2018. Porque você não conhece o ativo e você vai saber do ativo ali, você só vai dar credibilidade para ele quando a parada estiver estourando, beleza? Que é o momento que nós estamos vivenciando agora.
Bom, essa diminuição do supply na mão desses players causam altas realizações de lucro. Veja, lembra que eles fizeram a primeira distribuição no começo de 24, segunda onda de distribuição em dezembro de 24 e agora a terceira onda de distribuição? Pois é, essas distribuições geram muito lucro. Dia 17 de junho, na data de ontem, a gente teve 4,2 bilhões de dólares sendo realizados em lucro. Dia anterior, dia 16, 6,6 bilhões de dólares, 2,3 bilhões de dólares, 4,1 bilhões de dólares, e aqui a gente teve 800 milhões, mas aqui a gente também teve 3,6 bilhões de dólares nos últimos dias. Ou seja, quando a gente vê o Bitcoin subindo e encontrando um novo all-time high, esses players não perdem a oportunidade de realizar lucro. E aqui ninguém está procurando pelo preço mais caro, mas sim por garantir aquele investimento que a gente fez lá atrás. Infelizmente, as pessoas novatas, elas acreditam que elas devem comprar no preço mais barato e vender no preço mais caro, quando grandes players entendem que o jogo ele é completamente diferente. Fez, multiplicou, preserva e vamos para a próxima, e uma próxima movimentação de baixo risco você entra novamente, tá? Bom, essa realização desses players está fazendo com que cerca de 5% do supply circulante ele seja transacionado dentro dessa região que nós estamos agora. Veja só, 454 mil bitcoins foram vendidos em 118 mil dólares. A gente tem 257 mil bitcoins vendidos em 116 mil dólares, em 119 mil dólares, mais 248 mil bitcoins. Bom, essa quantidade aqui de bitcoins que está sendo vendidas dentro dessa região por esses players mais maduros aqui, ela representa mais do que a quantidade de bitcoin que a BlackRock detém. Olha só, a BlackRock tem 704 mil bitcoins. Quando a gente olha para esses players, eles já distribuíram aqui dentro dessa região mais de 1 milhão de bitcoin. Eu sei que muitas pessoas acreditam que os maiores players do mercado cripto, os maiores players do Bitcoin, a BlackRock, ou a MicroStrategy, ou as empresas que elas estão comprando. Sim, essas empresas elas são bem relevantes, mas elas não são os maiores players. Entenda que o Bitcoin ele está no mercado desde 2009 e de lá para cá muitas pessoas descobriram como operar ele e muitas pessoas já estão vivendo desse mercado há muito tempo. Essas pessoas são os famosos investidores de longo prazo e esses caras são os caras que têm a maior pressão de compra e a maior pressão de venda. Eu quero que você entenda que somente nessa região que nós estamos, eles já distribuíram 1 milhão de Bitcoin, que é muito mais do que uma BlackRock, por exemplo. Não negligencie quando esses caras estão vendendo e também quando esses caras estão comprando, tá? Essas regiões que nós vemos altas distribuições, são regiões da gente realizar lucro também. Bom, quando a gente olha para o price action do Bitcoin, nós estamos em uma zona de all-time high. Só que a gente está vendo uma tendência sendo enfraquecida. O preço ele começa a andar de lado, ele começa a apresentar sinais de rejeição no dia 14, depois a gente tem um dia ali de desalavancagem no dia 15. As pessoas voltam a se alavancar, só que a gente está vendo o ativo já em uma exaustão. Significa que aqui é o preço máximo? Não, não significa que aqui é o preço máximo. Mas a gente sabe que estamos dentro de uma zona de topo. Porque se a gente olhar para o RSI, está sobrecomprado dentro de um gráfico diário. Lembre-se, a última vez que nós chegamos em sobrevenda foi em fevereiro desse ano. Já faz alguns meses que estamos tendo movimentações de alta sem uma grande retração. E nesse patamar de preço aqui, simplesmente só pessoas inocentes para comprar o ativo desse jeito, sem pullback. Entenda que o mercado ele anda em ondas e não em linhas retas, nós teremos movimentações de retração. Aqui para mim é claramente uma região de venda e não uma região de compra. Não é à toa que, nesse momento, eu estou com o capital da carteira 1 milhão protegido e estabilizado, porque nós já temos um alto risco envolvido nas operações. Entenda que a minha função como investidor ela é fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro também, ou seja, eu tenho que saber comprar, eu tenho que saber vender também.
Eu tenho que saber o momento certo de colocar aquele dinheiro no bolso. E as pessoas que estão no prejuízo desde dezembro, as pessoas que acumularam bons projetos e elas não conseguiram recuperar ainda aquilo que elas perderam, elas cometeram um erro. E esse erro foi setar a expectativa em relação aos lucros, setar a expectativa em relação às altas. Olha só, a sua função ela é fazer dinheiro e preservar dinheiro. Entenda, se você fez, você deve realizar. Muitas pessoas querem segurar, holdar o máximo que puder porque o preço do ativo está subindo e subindo e subindo. Meu caro, você está nos investimentos não é para os próximos 2 meses, nem para os próximos 2 anos, é para as próximas décadas. Isso daqui é uma profissão que você está descobrindo. Se você masterizar isso daqui, você pode viver o resto da sua vida através do mercado financeiro, através do mercado cripto. Então não tem por que você querer capturar 100% das movimentações. Lucrou? Protege. Aguarda com que a gente entre em regiões de baixo risco e reentre novamente. A expectativa da alta infinita, a expectativa dos ativos voltarem para sua máxima histórica é exatamente o que te fez ficar no prejuízo. E você vai repetir esse erro mais uma vez. Saca só. Bom, quando a gente olha para a dominância do Bitcoin, a gente está vendo a dominância do Bitcoin caindo. Só que a gente já está vendo em sobrevenda. Ou seja, é comum com que a gente tenha um pullback. Se a dominância está caindo, significa que as altcoins elas estão performando bem. Só que a gente já está próximo do final dessa performance. Aqui em cima nós fazemos os nossos investimentos e olhamos para as altcoins. Aqui embaixo a gente começa a proteger o nosso capital. É a mesma coisa que aconteceu lá em dezembro. Olha só, se a gente voltar aqui, ó, por exemplo, para dezembro, a gente vai ver exatamente esse período aqui, ó, onde a gente teve a dominância do Bitcoin caindo, as pessoas se alavancando nas altcoins, acreditando que a gente ia ter altcoin season, acreditando que a alta ia ser infinita, acreditando que era a chance dela de capturar bons projetos e multiplicar o dinheiro. E você sabe o que acontece durante uma queda, durante uma retração no Bitcoin enquanto a dominância ela está subindo. Veja os padrões que aconteceram em dezembro. Dominância caindo, a gente chegou em regiões de sobrevenda e a gente sabe que as altcoins elas se desvalorizaram muito. Foi esse movimento aqui que machucou o seu portfólio. Foi esse movimento aqui que fez com que você entrasse num prejuízo. E olha só, eu estou falando de pessoas que ainda estão com 30% no prejuízo. Pessoas que chegaram a ter 70% de prejuízo durante essa queda. Ou seja, o seu capital ele pulverizou. O seu capital ele simplesmente sumiu ao longo dessa queda. Entenda, você cometeu um grande erro por setar as suas expectativas. E eu te falo, você está cometendo esse erro mais uma vez. Você sabe por quê? Bom, a gente está vendo a dominância dentro dessa região aqui, que é uma região de sobrevenda. A gente está em uma região de alto risco no Bitcoin, as pessoas estão extremamente alavancadas. Se a gente olha para o mapa de liquidação, ele está carregado para baixo. Se a gente olha para as altcoins, as pessoas estão com expectativa das altcoins voltarem para o seu topo cíclico. Por quê? Bitcoin fez uma nova máxima histórica, porque Ether está próximo do seu topo cíclico e as pessoas têm essa expectativa aqui. 2000% de alta, por exemplo, em GRT. Se a gente olhar o que esse ativo está fazendo nos últimos anos, tá? Desde 2021, é sempre um topo mais baixo do que o topo anterior, tá? Não sete as suas expectativas de que esse ativo ele vai voltar aqui em cima. Eu falo isso porque sempre que eu falo em realização nas altcoins, as pessoas comentam: nossa, mas ainda é muito cedo, nós estamos lá embaixo, as altcoins ainda nem começaram a subir. Meu cara, elas não estão subindo desde 2021. São simples rallies, onde a gente realiza e depois que tem quedas, a gente volta nessas posições. Mas sete as suas expectativas para esses ativos. GRT, voltar lá em cima para esse patamar de preço? Pode acontecer? Pode, mas desde 2021 isso não acontece. ApeCoin pode voltar lá para o preço que ela tinha de $25 lá no seu lançamento em 2022? Pode, mas não é isso que aconteceu desde 2022. A gente está vendo topos e fundos descendentes nesse ativo. Lido
Pode voltar lá para $3, ou melhor, tem pessoas que vão trabalhar com a expectativa de $10. Ele pode ir lá em cima? Pode, mas entenda que desde o lançamento de Lido, a gente não vê ela superando os 3,18. E quando a gente volta aqui para 2024, início de 2024, de lá para cá o ativo ele só está caindo. Você precisa saber os momentos de realizar. Não é porque você está no prejuízo, por exemplo, que você não vai realizar. Olha só, você quer voltar para o prejuízo acumulado que você tinha de 70%? Hoje nós estamos em uma região onde é uma região de alto risco, aonde a gente deve fazer as nossas realizações. Infelizmente, se você ainda não entrou no lucro, é porque o erro que você cometeu lá atrás ele foi muito grave, mas entenda que você pode corrigir parte desse erro. Se você já recuperou parte desse prejuízo, entenda, estamos em momento de realização. Quando os ativos voltarem a retrair, quando o risco voltar a diminuir, a gente volta a fazer novas entradas e quiçá você recupera mais parte daquele prejuízo que você teve. Mas é um grande erro você acreditar que você vai zerar suas contas a partir de agora, acreditar que esses ativos vai voltar a subir as suas máximas históricas, acreditar que a altcoin season dessa vez ela foi iniciada, ou melhor, que o bull market do Bitcoin ele foi iniciado. Por favor, saiba realizar. Esse jogo é um jogo de longo prazo e não um jogo de curto prazo. Ele é um jogo onde você tem que construir uma estratégia sólida ao longo do tempo, onde você consiga repetir isso nas próximas décadas. Não invista por sorte, não invista por achismo, invista por dados e de maneira estratégica. Entenda que se você investir de maneira estratégica, você vai conseguir sobreviver no longo prazo. Todas aquelas pessoas que eu conheço que sempre buscam a geminha, a próxima porrada, a próxima revolução, todas essas pessoas, elas não conseguem sobreviver ao longo do tempo, porque cedo ou tarde, a pessoa que conta com a sorte, ela conta com o azar também. Seja estratégico, não repita os mesmos erros que você repetiu em dezembro, não sete as suas expectativas de maneira errada. Hoje nós estamos em regiões de realização. E depois de uma realização, o que a gente pode fazer são compras. Quando o risco diminuir, a gente vai voltar a comprar, a gente vai voltar a se expor ao mercado. A gente vai buscar por aqueles bons projetos, pelas aquelas altcoins que vão nos entregar ótimas performances, como a XBT que entregou 30% em questão de 2 dias. A gente vai buscar esses ativos novamente, mas quando o risco diminuir. O momento atual é um momento de proteção e é isso que eu fiz dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se você quiser estar junto comigo, se você quiser saber quais são os ativos que eu vou comprar nessa próxima retração que nós vamos ter e aproveitar o preço atual da carteira Rumo ao Milhão, que afinal de contas nós iremos subir o preço em breve, você pode fazer isso clicando no primeiro link da descrição. Ao você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Se a sua carteira não tem um patrimônio igual a esse, que é um patrimônio sólido, que sobe ao longo do tempo, onde a gente faz dinheiro, multiplica dinheiro e preserva dinheiro, ou seja, a gente continua trabalhando, a gente continua fazendo os nossos aportes, a gente multiplica nos momentos de baixo risco e a gente preserva nos momentos de alto risco. Caso você queira que essa carteira seja sua, a carteira Rumo ao Milhão, ela te dá a oportunidade de você copiar e colar todas as minhas decisões. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app meu exclusivo no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira aqui, aquilo que eu estou fazendo com a estratégia, como que você pode tomar uma decisão igual à minha na tela do seu celular, sem que você precise ser um analista, sem que você tenha acesso a essas informações, sem que você tenha experiência nos investimentos. Basta você copiar e colar as minhas decisões. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você vai ser direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está em fase de proteção. Esse é um excelente momento para você entrar, porque no próximo momento que eu fizer as compras, você estará dentro e comprará nos mesmos preços que eu, ou seja, capturará 100% das movimentações que eu, Gui Teles, pegar também, beleza?
Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo de volta aqui no canal na segunda-feira ou ao longo do final de semana, dentro da carteira rumo ao milhão. Forte abraço, tamo junto e valeu!